Gostaria que todos abrissem nossas Bíblias e assim ficassem em pé enquanto a gente esteja orando, lendo assim a palavra de Deus. Gostaria que todos ficassem de pé e abrissem suas Bíblias em Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Lemos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, ó Deus, pedimos a compreensão da Tua palavra, ó Pai, o entendimento, ó Deus. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha tocar em cada coração que está aqui presente, ó Deus, para que os mesmos, ó Deus, venham aprender mais de Ti, Senhor. Abençoa a Tua palavra, ó Pai, que a Tua palavra possa ser entendida essa noite, ó Pai, que cada coração daqui, Senhor, saia com o seu entendimento, com o entendimento da Tua palavra, ó Pai. Abençoa cada um de nós essa noite, ó Pai. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Assentai-vos. Bom, Jesus Cristo estava iniciando o seu reino em Cafarnaum, à beira-mar da Galileia. Então, Jesus, ao iniciar seu ministério, ele começa a chamar aquelas pessoas a conhecerem mais sobre o que Jesus estava trazendo. Então o Senhor começa as pessoas começam a acompanhar Jesus Cristo, a segui-lo, até mesmo pelos milagres e acontecimentos que vinham já acontecendo. Gostaria que os irmãos me acompanhassem aqui no capítulo 4, versículo 23. E fala o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhes então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então aquele povo começou a seguir a Jesus Cristo, talvez pelo milagre, talvez pelo
os acontecimentos que vinham acontecendo, e Jesus viu a necessidade de capacitar capacitar a todos aqueles que estavam nos acompanhando, mas em especial os seus discípulos, porque vemos aqui que Jesus não fala se ele falou para todas aquelas multidões, mas em especial os seus discípulos, né? E Jesus começa a falar sobre o seu reino. Que reino seria esse? Então o Senhor começa a explicar de que o reino de Deus não era tão fácil viver da forma que as pessoas estavam vivendo naquela época. E os discípulos começaram a se juntarem próximo de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E o Senhor começa a falar para eles, dizendo sobre o seu reino, falando que tinha que haver uma transformação de cada um deles. Então o Senhor começou a ensiná-los o que seria esse reino que agora Jesus estava iniciando e falando a respeito desse reino, e ele estaria ali iniciando esse reino. O que seria esse reino? Esse reino seria totalmente diferente do que as pessoas estavam vivendo. O reino de Deus seria um reino feito pelo próprio Deus, não pelo homem, mas que para que o homem viesse a participar desse reino, ele teria que começar a modificar toda a sua vida, né? Jesus começa a falar sobre esse reino, o reino dos céus, o reino maravilhoso, e aqui Jesus começa a nos alegrar também, para que a nossa alegria esteja nele. Esse reino, para nós estarmos dentro desse reino, dentro dessa meta que Jesus estava ensinando, era necessário e que cada um tivesse o próprio domínio, o domínio próprio, buscando assim Deus, porque nós não temos condições de nos transformar nós mesmos, mas quando nós buscamos o Senhor, a transformação acontece. Jesus começa a falar para os seus discípulos, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então, bem-aventurados são aqueles em que deixam seus bens materiais, não confiam nos seus bens materiais, mas colocam sua total confiança no poder de Deus, na mão do Senhor. Então, esses são os humildes de espíritos, aquelas pessoas que deixam de acreditar em si, mas elas começam e passam a acreditar no Senhor, a confiar nesse Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse choro aqui não é aquele choro de que é um fracasso, não, mas é um choro quando a pessoa reconhece que ele é um pecador, reconhece o fracasso do ser humano, e ele começa a reconhecer e a entender que para que ele se torne uma pessoa feliz, é necessário que ele coloque sua vida diante de Deus. Então somos chamados também para participar desse reino, o reino pela qual Jesus estava ali ensinando aos seus discípulos. Jesus continua: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos, aquelas pessoas que elas entendem o chamado do Senhor, e eles colocam o seu entendimento e sua vida diante de Deus. Manso não quer dizer que você se tornar aquelas pessoas que querer dominar uns aos outros, não, mas quando ele coloca a sua vida diante do Senhor, ele deixa ser dominado por esse Deus, ser guiado por esse Deus. Até aqui, Jesus fala especificamente para aquelas pessoas, quando elas entendem o chamado para o reino dos céus. E ele continua: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse fome e sede de justiça aqui vamos levar para a vida espiritual. Seria no momento em que nós entendemos que o homem ele precisa
ter uma entrega verdadeiramente, e ele começa a depender toda a sua vida diante do Senhor, para que o Senhor venha assim transformá-lo e colocar diante de Deus todo o seu erro humano, seu fracasso, seu pecado, e coloca diante de Deus toda a sua fraqueza, para que o Senhor venha fortalecê-lo e mudar toda a sua vida. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia aqui seria quando nós entendemos que nós devemos amar as pessoas, entendê-las, perdoá-las. Misericórdia. Quantos e quantos não estão precisando de misericórdia? Muitas das vezes, até nos próprios lares, nós encontramos pessoas que não se perdoam, que não têm amor para com os outros. Então é necessário que nós tenhamos essa misericórdia de Deus. É necessário que nós aprendamos a perdoar, a amar as pessoas como elas são, buscando assim do Senhor um aprendizado maior para cada um de nós. As bem-aventuranças, se nós formos analisar, ela nos traz uma felicidade imensa, porque tudo que o Senhor nos ensina é que Ele vem suprir todas as nossas necessidades, e só Deus pode nos dar toda essa felicidade. Bem-aventurados misericordiosos, como eu estava falando, quando nós aprendemos a deixar a nossa vida diante do Senhor, para que assim nós aprendemos a amar as pessoas, a perdoá-las. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Quando nós aprendemos a deixar o nosso eu ser guiado por Deus, limpo de corações, ser íntegro ao Senhor, ser verdadeiro ao Senhor, não colocando, achando que a nossa vida ela não tem algo de bom, porque tem. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele nos ama, e cada dificuldade que nós passamos na nossa vida é um aprendizado, é um ensinamento. Então o Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor, sinceros, íntegros diante de Deus, Ele nos ama, e a gente aprende com Ele a ser íntegro a Ele e verdadeiramente confiando nele, confiando na sua palavra. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que anunciam a paz, que levam a paz para as pessoas. Vemos aí quantas e quantas pessoas que pregam a paz, mas uma paz errada, uma paz sem Deus, porque quando nós vemos, se nós formos prestar atenção, não existe paz sem Deus. Não adianta o homem achar que é feliz se ele não tiver Deus presente na sua vida. Então o nosso Deus, Ele é isso daí, capaz de nos dar a verdadeira paz. Só Ele é capaz de nos colocar tudo isso, de nos dar a verdadeira felicidade. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando perseguir a cada um de nós, quando nós decidimos tomar a posição desse evangelho, de falar o amor de Deus, de pregar o evangelho de Deus, de abençoar as pessoas. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem bem em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14, que fala o seguinte: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças,
nem fiqueis alarmados. E o 15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 16: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticar o mal. Então é melhor nós sofrermos com Cristo. É melhor nós sofrermos, sermos perseguidos, quando tomamos uma decisão diante de Deus, quando tomamos uma decisão diante de Jesus. Ainda que o mundo não entenda a nós, ainda que nossos familiares não entendam a nós também, mas o importante é que sejamos fiéis a Deus. Mas o importante é que vivemos diante da presença do Senhor, confiando nele, porque só Ele é que pode transformar a vida de cada um de nós. E voltando aqui para a nossa leitura, gostaria que os irmãos continuassem aí o 12, que fala: regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E voltando lá para 1 Pedro de novo, gostaria que os irmãos, aqueles que puderem acompanhar. Agora capítulo 4, versículo 14, e fala o seguinte: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, irmãos, é maravilhoso quando nós entendemos de que a palavra de Deus, ela transforma. É maravilhoso nós entendermos que diante de Deus, diante de Jesus, nós vamos ser felizes, porque o que Ele nos promete é que Ele nos dará a verdadeira felicidade. Voltando lá para o nosso texto, se nós olharmos, humilde de coração, ser humilde, aquele que é humilde, Jesus fala, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que choram serão consolados, mas é um consolo verdadeiro, um consolo dado por Deus, não é um consolo qualquer que o mundo oferece. O mundo está aí oferecendo vários tipos de consolo, mas quando o homem ele chora perante Deus, Deus o conhece seu coração, Deus o abençoa, e assim com certeza a alegria ela é verdadeira. Quando fala dos mansos, herdarão a terra. Veja que Deus, o presente de Deus para cada um de nós. Então, se nós formos olhar, é maravilhoso, e cada um de nós também pegamos esse ensinamento para nós. Jesus ensina aqui seus discípulos, a cada uma desses ensinamentos, que são 9 bem-aventuranças, mas serve para cada um de nós colocar em prática a confiança. Com certeza seremos felizes. Manso, porque herdarão a terra. No mundo aí, manso, não quer dizer, às vezes, o povo nem acredita na mansidão do povo, mas quando nós nos colocamos diante de Deus, nós aprendemos a ser manso. Ser manso, porque todo aquele que é manso, herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não vamos esquecer de que cada humanidade está perdida nesse momento por falta de reconhecer que necessita de um Deus, por falta de reconhecer que precisa do Senhor. Então, só aprendemos a ser diferente quando nós entendemos que o Evangelho é uma bênção para cada um de nós. Quando nós entendemos que para participar do reino de Deus, para sermos verdadeiramente felizes, é preciso nós depositar a nossa confiança diante de Deus. É preciso nós colocar nossos erros, as nossas falhas diante do Senhor, porque com certeza só o Senhor pode nos abençoar. E relembrando aqui de novo, os limpos de coração, vamos procurar ser íntegros ao Senhor, ser sinceros diante do Senhor, com nossas atitudes, com nossos atos, para vivermos o reino de Deus aqui na terra e
ganhar esse galardão no futuro, é necessário que nós aprendamos a viver essa vida com dignidade, confiando no Senhor, confiando de que o reino de Deus, o mundo pode não ter nada para lhe oferecer, mas o reino que Deus oferece é algo maravilhoso, é algo que pode nos abençoar, não só aqui, mas com certeza muito mais na eternidade. Então é necessário que cada um de nós nos colocamos diante do Senhor, depositando essa fé, essa confiança no nosso Deus, e com certeza nós seremos muito mais felizes. Gostaria que os irmãos abrissem agora lá em 2 Crônica. Segunda Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Porque ainda que muitas pessoas não entendem que nós dependemos desse Deus, que nós vivemos para o Evangelho, ainda que a humanidade toda nos persiga, ainda que não acreditem no Evangelho, mas nós temos que confiar no que a palavra do Senhor diz. Eles, porém, falando aqui da época deles, eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Ainda que ninguém acredite, ainda que o povo nos persiga, mas nós não devemos deixar de anunciar, deixar de falar desse Evangelho. Mas o mais importante de todos é a nossa transformação dentro de cada um de nós, é ter a sincera vida diante do Senhor. Essa sim é que é a verdadeira Evangelho. Esse que é o verdadeiro Evangelho. Quando Jesus anuncia que para sermos felizes é necessário que nós tenhamos tudo isso diante de nós, as transformações, ser humilde, ser manso e outras coisas, é necessário também que cada um de nós aprendemos a ser verdadeiro diante do Senhor, a ter uma vida verdadeiramente entregada a Deus. Deus sim sabe de cada um de nós. E eu faço essa pergunta: como está a sua vida hoje? Será se você realmente tem deixado o reino de Deus influenciar na sua vida? Será se você tem aprendido com Jesus? Será se temos passado para as pessoas de que realmente Deus nos transformou, de que realmente o reino de Deus já chegou na minha vida e na sua vida? Então é necessário que cada um de nós também nos paramos para nos analisar até onde Deus me transformou e até onde você deixou Deus me transformar. Para o reino de Deus chegar até você, é necessário, em primeiro lugar, de que você deixe o reino de Deus entrar no seu ser, entrar na sua vida. Muitas das vezes as pessoas falam assim: o Senhor não me transforma. Mas será se você tem deixado Deus se transformar? Mas eu tenho vivido a minha vida. Às vezes você pode até achar que ela está sendo entregue a Deus. Mas até onde você tem sido sincero com o Senhor? Até onde você tem deixado Deus transformar a sua vida? Até onde você tem deixado o reino de Deus triunfar nos acontecimentos da sua vida, na sua vida diária, em tudo que você vai fazer? A palavra de Deus tem vários ensinamentos maravilhosos. E Deus aqui, Ele nos fala nesse Sermão do Monte, em que o reino do Senhor ele é chegado. Como eu falei desde o início, Jesus estava aqui falando para os seus discípulos, mas Ele estava anunciando a chegada do reino junto com o Senhor. Mas para a vida de cada um de nós é necessário que esse reino ele já tenha brotado em nossos corações. Não espere pelos outros, mas deixe Deus transformar a sua vida. Deixe o Senhor mudar o seu ser. Aceite esse reino de Deus.
Porque só o Senhor é que pode lhe dar a verdadeira felicidade. Jesus fala aqui, nessas bem-aventuranças, traz para cada um de nós a verdadeira felicidade, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus. Deus transforma, Deus abençoa, mas não esqueça disso. É necessário que você dê espaço para isso. Aceite o Senhor, deixe o Senhor transformar todo o seu ser, para que assim os ensinamentos de Cristo possam mudar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu lado. E aqui no capítulo 5, versículo 9 fala: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que anunciam a paz de Deus. Você tem anunciado a paz do Senhor? Você se considera verdadeiramente filho de Deus? Até onde você tem anunciado o reino de Deus? Até onde você tem anunciado a paz? Porque eu acredito que a paz, para ela começar a existir em cada um de nós, é necessário que nós entendamos o Evangelho. E a partir do momento em que o homem se reconcilia com o Senhor, aí começa a paz verdadeira, a paz do Senhor. Uma paz que, essa paz que o Senhor fala aqui, há uma transformação íntegra e verdadeira. Mas até onde você tem anunciado a paz do Senhor? Às vezes nós olhamos muito para as pessoas que estavam ao nosso lado e não tomamos uma decisão nossa mesmo, na sua própria pessoa. Para anunciar a paz de Deus também, é necessário que haja paz dentro de você. É necessário que essa paz ela esteja infiltrada no seu coração. Que Deus nos abençoe, que a cada um de nós, cada um que está aqui presente, aceite essa felicidade, essas bem-aventuranças que Deus tem oferecido aos seus discípulos e que serve de ensinamento para cada um de nós. Obrigado a todos pela compreensão da palavra. Amém. Senhor Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, te agradeço, ó Pai, pela tua palavra. Te agradeço, ó Deus, por o Senhor ter me usado, ó Deus. Usa outros também, Senhor, que tua palavra, que teu reino cresça no mundo, e que as pessoas sejam transformadas pela tua palavra. Essa oração eu te faço em nome de Jesus. Amém.